Alexandria, 1954. O jovem que estava na fila para comprar ingressos de cinema parecia como qualquer outro jovem egípcio, pelo menos até que suas calças explodiram. Parece o começo de uma piada, mas era algo mortalmente sério. Porque o jovem estava realizando uma operação israelense tão imprudente e humilhante que o governo tentou enterrá-la por décadas. Uma unidade de inteligência militar israelense ordenou que uma célula de judeus egípcios quase sem treinamento fizesse uma missão perigosa atrás das linhas inimigas. As ordens deles eram detonar pequenas cargas explosivas em agências dos Correios vazias, cinemas e ferrovias no Egito. Depois, culparam os ataques em radicais locais, desestabilizando o regime por dentro. Se tudo desse certo, ninguém se machucaria, mas a missão estava condenada desde o início. A célula foi comprometida. Liderada por um agente duplo que havia sido cooptado pelos egípcios, ele abandonou seus companheiros para sofrerem os brutais interrogatórios e a dura justiça do tribunal egípcio. Circulavam rumores em Israel sobre uma operação fracassada e vaga no Egito, mas o governo ficou em silêncio por anos. Os israelenses precisaram interpretar as manchetes enigmáticas que seus líderes não explicavam, mas a verdade sempre aparece. E as consequências amargas assombraram Israel por décadas. Então, como essa missão de espionagem israelense deu tão errado? Diversas operações ousadas de Israel parecem ter saído de um filme de espionagem, embora pareçam absurdas. Quem tem ideias como vamos infiltrar o território inimigo vestidos de mulher, ou vamos assassinar um alvo usando creme dental, ou vamos vender pagers explosivos para o Hezbollah, depois esperar anos para detoná-los. Mas a verdade é mais estranha que a ficção, e manobras absurdas dão resultado. Nos primeiros anos de Israel, suas 3 novas agências de inteligência faziam de tudo para proteger o Estado. Israel estava cercado por inimigos e seu maior e mais poderoso vizinho tinha quase 50 vezes mais território, 15 vezes mais população e um controle absoluto. O Canal de Suez, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, deveria estar aberto a todos. Mesmo os 80 mil soldados britânicos no canal não impediram o Egito de barrar navios israelenses e hostilizar embarcações com destino ao Estado judeu. Tecnicamente, o Egito era independente, mas nos bastidores, durante décadas, os britânicos controlavam tudo. Mas o novo líder egípcio estava cansado disso. Ao assumir a presidência em 1954, Gamal Abdel Nasser priorizou a saída dos britânicos, que no fim não se importaram, pois o país já não era mais seguro para eles. Os soldados britânicos estavam exaustos de viver atrás de arame farpado, fugindo de tiros e granadas dos nacionalistas egípcios. Enquanto os britânicos ficaram aliviados ao sair do Egito, os israelenses ficaram muito preocupados com isso. Em 1954, o Estado judeu não era a potência militar e tecnológica que é hoje. Era um país pequeno e muito pobre, que mal alimentava e abrigava centenas de milhares de imigrantes e refugiados que continuavam chegando às suas fronteiras. Infiltrados árabes de Gaza e da Cisjordânia já haviam causado centenas de mortes israelenses, enquanto o exército israelense estava mal equipado e sem fornecedores de armas dedicados. Os britânicos não protegiam exatamente os interesses comerciais de Israel no Canal de Suez, mas eram a única potência impedindo o Egito de invadir o Estado judeu. Os líderes israelenses temiam o futuro após a saída dos britânicos, mas o governo possuía uma carta na manga. Antes mesmo de Nasser assumir o poder, a inteligência militar já tinha células adormecidas no Cairo e em Alexandria. Jovens judeus egípcios idealistas, ansiosos por servir ao Estado judeu como pudessem. Eles aprenderam a coletar informações, enviar transmissões codificadas, identificar alvos para sabotagem e fabricar dispositivos incendiários. Era hora de colocar aquele treinamento em prática, era hora de ativar as células. Havia apenas um pequeno problema. A grande missão deles era completamente absurda. Era mais ou menos assim. Juntas, as células atacariam alvos britânicos e americanos nas principais cidades do Egito, gerando caos e incerteza. Todos suporiam que a sabotagem era de grupos extremistas como a Irmandade Muçulmana ou os comunistas, que causavam problemas ao governo egípcio. Os britânicos notariam a agitação e duvidariam da capacidade do presidente Nasser de manter a paz e proteger o canal, reconsiderando sua saída. E se você está pensando, isso parece um plano realmente ruim, bem, você está certo, mas o plano terrível era só a ponta do iceberg. As células não faziam ideia do que estavam fazendo. O treinamento básico delas não incluía tópicos importantes como o que fazer caso fossem pegas. Eles não tinham histórias de cobertura, rotas de fuga ou casas seguras caso a missão falhasse.
Eles estavam despreparados para os brutais interrogatórios da polícia egípcia, o que foi ingênuo, já que a polícia já monitorava a célula antes do recrutamento. Isso ocorreu porque a inteligência militar israelense escolheu os agentes mais óbvios. Eles participaram de uma reunião de um grupo juvenil sionista e recrutaram os candidatos mais promissores, o que parece lógico até lembrar que o sionismo era literalmente crime no Egito. Todos os judeus eram suspeitos, sujeitos à vigilância, assédio, prisão e deportação, especialmente os membros de um grupo juvenil sionista, a maioria dos quais já se conhecia. Regra número 1 ao recrutar agentes secretos: não recrute um grupo de amigos que circulam no mesmo meio social. Quanto menos eles souberem uns sobre os outros, melhor. Assim, se um for pego, o resto ainda está protegido. E se tudo isso já não fosse ruim o bastante, o cara que colocaram no comando de toda essa operação acabou sendo um agente duplo. Avlan Seidenberg era um homem de muitos nomes e muitos segredos para seus amigos e chefes em Israel. Ele era Abu Elad, para a rede de espiões ele era Robert, e para os egípcios ele era Paul Frank, um empresário alemão que desfrutava sem vergonha de todos os luxos que o Cairo tinha a oferecer. É difícil entender por que alguém confiaria a Elad o passeio do cachorro, quanto mais uma missão secreta atrás das linhas inimigas. Toda a carreira dele foi, usando um termo técnico, um grande desastre. Ele dizia ter uma carreira militar impressionante, mas foi dispensado de quase todos os cargos por roubo, mentiras e vender suprimentos militares no mercado negro. Mas o diretor de inteligência militar de Israel, Benjamin Givli, acreditava que criminosos reformados eram os melhores agentes. Os superiores de Elad achavam que ele faria tudo para recuperar a honra perdida. Após uma conversa séria sobre regras da espionagem, como não tentar conquistar mulheres dizendo estar em uma missão secreta da inteligência israelense. Sim, ele fez isso. Eles o enviaram para o Cairo, onde ele quebrou todas as regras impostas, em vez de manter o perfil discreto que lhe pediram. Paul Frank aparecia em todos os eventos da alta sociedade em um carro chamativo, caro e inesquecível que ele havia comprado com os fundos limitados de Israel. Quando ele se cansou da história sem graça criada pelos superiores, inventou outra cheia de detalhes dramáticos e pretensiosos, facilmente desmentidos. As autoridades egípcias o descobriram quase imediatamente. Robert Spiring nunca teve uma chance. Eles não imaginavam que cairiam em uma armadilha que tiraria 4 vidas, derrubaria um governo e abalaria Israel. Que a missão deles ficaria conhecida em Israel como o negócio podre, um eufemismo para fracasso e corrupção. Nunca é uma boa ideia cometer traição. É especialmente estúpido fazer isso em um país autocrático. Algumas das pessoas que desapareceram nas prisões de Nasser nunca mais saíram de lá. Outras voltaram diferentes, quietas, quebradas. Então, por que jovens judeus egípcios arriscariam tudo para sabotar seu país? Bem, para ser direto, eles não viam o Egito como seu país. Aos olhos do Estado, a maioria dos judeus era estrangeira. Poucos tinham cidadania egípcia, então até judeus nascidos no Egito eram apátridas ou tratados como estrangeiros. A maioria dos espiões sentia que o Egito os abandonou antes de eles deixarem o país e não pretendia ficar lá por muito tempo. A maioria planejava se mudar para Israel assim que sua missão fosse concluída. Por décadas, judeus no Egito viveram segregados, porém confortáveis, em comunidades autossuficientes sob uma negligência benigna. Eles tinham suas próprias escolas, seus próprios médicos, suas próprias ligas esportivas, até mesmo seu próprio idioma. Um dialeto judeu do árabe era escrito em hebraico, mas eles falavam francês no cotidiano fora do trabalho. A maioria dos judeus pouco interagia com seus vizinhos egípcios muçulmanos. Ninguém se importava se eles iam à sinagoga em vez da mesquita, se estudavam em uma escola judaica, se participavam de um congresso sionista ou até mesmo se arrecadavam dinheiro para os pioneiros que construíam uma pátria judaica na Palestina, pelo menos no começo. Mas, à medida que o sonho sionista foi se aproximando de se tornar realidade, nas décadas de 30 e 40, os judeus do Egito notaram limites na tolerância de seus vizinhos. Limites rígidos e os crescentes confrontos entre árabes e judeus na Palestina se traduziram em perseguição aos judeus egípcios em casa. Em 1945, as comunidades judaicas do Cairo e de Alexandria foram abaladas por 2 dias de saques, vandalismo e coisas ainda piores. Sinagogas foram incendiadas, centenas ficaram feridas e 5 judeus morreram até a polícia restaurar a ordem.
Dias após o pogrom, jornais islamistas começaram a publicar artigos antissemitas que eram praticamente indistinguíveis da propaganda nazista. Não foi coincidência. O nazismo encontrou espaço no mundo árabe, influenciando partidos egípcios como a Irmandade Muçulmana e os Camisas Verdes. O motim foi obra de islamistas e extremistas. Eles não vieram de cima, mas a Lei das Empresas de 1947 veio. Essa reforma foi apresentada como uma forma de melhorar as condições para os cidadãos egípcios, exigindo que 90% dos funcionários de todas as empresas fossem egípcios. Na prática, essa lei excluiu os não-cidadãos da vida pública. Milhares de judeus e outros estrangeiros perderam seus empregos da noite para o dia e não conseguiram encontrar outro. Mas nada se comparou ao que veio depois. Quando o Egito invadiu o novo Estado de Israel, em maio de 1948, a polícia egípcia prendeu centenas de judeus suspeitos de sionismo e manteve o restante da comunidade sob rígida vigilância. Os clubes esportivos judaicos foram fechados. Lugares onde antes socializavam agora exibiam a placa em destaque: judeus não são desejados. O pior de tudo é que explosões suspeitas começaram a abalar os bairros judeus do Cairo, tirando dezenas de vidas. Quando Nasser assumiu a presidência em 1954, metade da população judaica do Egito já havia fugido até 1964. Porém, a hostilidade dos pogroms e as leis econômicas punitivas sufocaram qualquer esperança de vida normal. Judeus saíram do Egito aos milhares, muitos forçados a deixar seus bens para trás e começar do zero. No pequeno estado judeu vizinho, a situação dos judeus egípcios se complicava. O plano da célula, com o codinome Operação Susana, estava prestes a piorar tudo e muito. Nenhum jovem idealista tem mais convicção ou energia, e os membros da rede de espionagem eram assim. A maioria, com menos de 25 anos, ficou deslumbrada com os emissários israelenses que chegavam secretamente ao Egito. Eles realmente acreditavam que estavam ajudando seus irmãos e irmãs em Israel e achavam que tinham o poder do Estado judeu por trás deles, que o país que eles amavam, para o qual rezavam e com o qual sonhavam, iria protegê-los e honrar suas contribuições. Além disso, ninguém deveria se machucar. Sim, o plano envolvia detonações controladas em espaços públicos frequentados por ocidentais, mas somente se estivessem vazios. O objetivo não era machucar ninguém, mas criar a impressão de que o Egito era fraco e instável, mantendo os britânicos no país. O primeiro alvo foi a agência dos Correios de Alexandria, bem no centro da cidade. Isso foi intencional. Quanto mais gente por perto, mais difícil para o governo censurar ou esconder a notícia da explosão. Os espiões queriam que as pessoas comentassem, se perguntassem e questionassem se seu país estava prestes a desmoronar. Pouco antes do correio fechar ao meio-dia, a célula de Alexandria deixou pacotes com dispositivos incendiários programados para explodir mais tarde. Quando eles passaram por lá, 1 hora depois, a rua estava isolada e cheia de policiais. Os dispositivos haviam detonado no correio vazio, causando quase nenhum dano. Os espiões voltaram para casa radiantes. Eles realmente conseguiram e estavam absolutamente empolgados para a próxima operação. Essa tinha 2 alvos: os centros culturais americanos no Cairo e em Alexandria. Como antes, ninguém deveria se machucar. Mais uma vez, o plano ocorreu sem problemas e os espiões ficaram eufóricos. Só um jornal de Alexandria noticiou, atribuindo o incêndio a um curto-circuito. Ainda assim, o plano funcionava. Era a hora do grande finale, que tinha como alvo 5 locais, 4 cinemas de propriedade ocidental e a estação ferroviária. Os alvos foram escolhidos pelo que simbolizavam, não por valor estratégico. Irmandade muçulmana e comunistas não gostavam dos cinemas exibindo filmes ocidentais no país. Claro, a polícia suspeitaria deles primeiro, então os agentes se dividiram, cada um mirando um local diferente. Então tudo desmoronou. Enquanto Philip Nathanson aguardava na fila do cinema para comprar o ingresso, sentiu uma onda de calor. Sua calça estava pegando fogo. O pequeno explosivo que ele queria deixar no banheiro do cinema disparou por 1 segundo. Ele só percebia as queimaduras na parte inferior do corpo. O mundo desabou quando a polícia egípcia o retirou à força. "Estamos de olho em você", disseram, "e sabemos que esteve por trás das outras explosões." Seu primeiro interrogatório aconteceu no hospital. Apesar dos ferimentos não tratados, das agressões e das ameaças da polícia contra sua família, ele manteve sua inocência. "Quero um advogado", ele gritava. "Como ousam tratar assim um homem ferido?" Só torcia para que seus parceiros tivessem escapado.
Mas, poucos dias após sua prisão, ele ficou cara a cara com 2 de seus cúmplices na delegacia. Juntos, eles fizeram de tudo para convencer a polícia de que eram comunistas causando caos no Egito. Para expulsar os britânicos foi uma ação rápida, e até a polícia local os elogiou pelo patriotismo, pois o egípcio comum não queria os britânicos por perto. Mas os espiões não precisavam se preocupar com a polícia local. O agente duplo não era do Departamento de Polícia de Alexandria, mas dos serviços de inteligência egípcios. Por uma semana, os 3 jovens ficaram em um centro de detenção esperando terem se safado. Os membros da célula de Alexandria estavam ansiosos e com medo, planejando sair do Egito assim que possível. Mas Roberto, o responsável, garantiu que tudo ficaria bem. Ele mentia não apenas para seus agentes. Com a rede de espiões desmantelada, Roberto retornou discretamente a Israel, fingindo que era perseguido pelos egípcios. Alguns superiores desconfiaram, mas o que podiam fazer? Toda a rede já havia sido capturada, incluindo um espião israelense disfarçado de alemão, bem antes de Roberto aparecer. O agente israelense Max Binet coordenou parte das atividades da célula sem envolvimento direto nos ataques, mas isso não importava. Ele era israelense e veterano das forças de defesa de Israel, o que tornava quase impossível sua fuga. A célula de Alexandria estava acabada. Entre as surras impiedosas, queimaduras e ameaças, eles confessaram tudo, exceto a existência da célula do Cairo. Mas, é claro, Roberto também havia traído a célula do Cairo. Logo foram capturados e interrogados cruelmente. Após uma surra implacável que a deixou incapaz de andar por dias, Marcel Ninho, a única mulher da célula, tentou se jogar de uma janela, mas Marcel sobreviveu para ser julgada naquele dezembro. Sua colega de casa não teve a mesma sorte. A família de Marcel tinha dificuldades financeiras e recebia inquilinos para pagar as contas. Um deles era Yosef Carmona, pai de meia-idade cuja filha adulta havia se mudado para Israel. Yosef não sabia que Marcel trabalhava para o Estado de Israel, mas a polícia achava que ele também estava envolvido. Vizinho relatou gritos do apartamento na noite em que a polícia chegou. Na manhã seguinte, Yosef Carmona foi encontrado enforcado no banheiro. A autópsia mostrou que Yosef havia falecido antes de ser enforcado. O negócio podre havia feito sua primeira vítima e logo faria mais 3. Os sabotadores não esperavam justiça de verdade do tribunal egípcio e não a receberam. O resultado já estava predeterminado, um compromisso entre as diferentes facções do governo egípcio. Nacionalistas egípcios radicais exigiam a execução dos espiões, enquanto moderados do governo pensavam na diplomacia pública. Eles sabiam que ficaria mal se o governo egípcio enforcasse quase uma dúzia de judeus, especialmente agora, com os britânicos saindo, então sugeriram uma abordagem mais branda. Eventualmente, os 2 lados chegaram a um acordo. Então, quando o juiz entrou na sala do tribunal no primeiro dia do julgamento, ele já sabia exatamente qual seria o seu veredito. Os réus, no entanto, não sabiam de nada. Na maior parte do tempo, eles não faziam ideia do que estava acontecendo na sala do tribunal. A maioria só falava judeu-árabe ou francês, e eles não entendiam a linguagem formal dos procedimentos legais. Confusos e impotentes, assistiam às autoridades egípcias decidirem seus destinos e rezavam para que o Estado judeu interviesse. De alguma forma, pelo menos, eles esperavam alguma orientação sobre como se comportar, o que dizer, como agir, uma palavra de encorajamento, mas não receberam isso publicamente. Israel havia se dissociado completamente dos jovens espiões nos bastidores. O chefe da inteligência militar israelense apelou para o maior número possível de potências europeias. Alguns réus tinham cidadania europeia, e ele esperava que alemães e franceses persuadissem os egípcios a serem mais lenientes. Os apelos foram inúteis, e os espiões não sabiam que o chefe da inteligência militar pedia todos os favores possíveis. Só sabiam que estavam apavorados e sozinhos. Eles colocaram suas famílias em risco e também suas próprias vidas. E agora, se tivessem sorte, seriam enviados para as infames prisões do Egito para serem brutalmente abusados. Após anos, Israel admitiu que Max, o mais velho do grupo, era espião. Ele sabia que a promotoria tentaria responsabilizá-lo pelo plano. Eles sabiam que ele era israelense, serviu nas forças de defesa de Israel e era o mais velho da célula, um pai de família de 30 e poucos anos. Não podia fingir que era travessura idealista juvenil. Mas ele também se recusou a dizer qualquer coisa que pudesse incriminar outros membros da célula. Ele havia tentado várias vezes tirar a própria vida na prisão. Na véspera do depoimento, ele conseguiu. A missão fracassada teve sua segunda vítima. O julgamento foi rápido, mas os réus demoraram quase um mês para conhecer suas sentenças, entre esperança e desespero.
Afinal, eles não machucaram ninguém, mal chegaram a danificar alguma propriedade. A maioria nem sequer era cidadã egípcia. O país deles já os rejeitara muito antes de eles o rejeitarem. E certamente o mundo observava, e os egípcios não queriam parecer precipitados ou extremos demais. Mas o sistema judiciário de Nasser estava tirando a vida de irmãos muçulmanos aos montes. Seria péssimo se esses espiões sionistas recebessem misericórdia enquanto egípcios de verdade fossem privados. Mesmo que eles realmente não tivessem machucado ninguém, ao contrário dos irmãos muçulmanos. Enquanto os juízes liam as sentenças, cada palavra caía como um golpe físico. 2 foram enforcados, embora nenhum tenha participado das explosões nos cinemas ou na biblioteca. 6 foram enviados para a prisão, com sentenças que variavam de 7 anos até prisão perpétua. Os 2 últimos foram absolvidos. Enquanto isso, os jornais egípcios faziam a festa. Cada detalhe picante aparecia na imprensa, fosse verdade ou não. Mesmo assim, os jornais israelenses estavam estranhamente silenciosos, deixando os cidadãos desesperados por informações. Eles só sabiam que algo ruim ocorria no Egito e que 2 judeus foram enforcados em uma prisão do Cairo por espionagem para Israel. Por todo o país, os cidadãos israelenses entraram em luto, quando a dor diminuiu. Eles queriam respostas. Quem havia autorizado essa operação perigosa e por que tudo tinha dado tão errado? Desde o início, as autoridades israelenses preferiram culpar umas às outras a assumir responsabilidade. Ninguém queria ser responsabilizado pelo fracasso. Claro, a pessoa mais óbvia para culpar era o chefe da inteligência militar, Benjamin Divli. Ele havia autorizado a criação de ambas as células. Ele havia aprovado o envio de Avram Seidenberg, também conhecido como Avrei Elad, também conhecido como Robert, também conhecido como Paul Frank, também conhecido como o homem que agora sabemos ser um agente duplo, para atuar como o responsável pela célula. Ao ser questionado sobre seu papel, Givli culpou alguém mais poderoso. O ministro da Defesa de Israel, Pinchas Lavon Givli, insistiu que Lavon havia autorizado a missão, mas Lavon negou qualquer conhecimento da operação. Era a palavra de um homem contra a dos outros, e nem mesmo as comissões investigativas oficiais conseguiram descobrir quem estava dizendo a verdade. Então Givli tirou suas cartas na manga. Ele tinha anotações de reuniões que provavam que Lavon sabia sobre a operação. Ele até tinha as instruções de Lavon por escrito. Não importava o quanto Lavon protestasse dizendo que não sabia de nada. Aqui estava a prova de que o ministro da Defesa havia autorizado a operação, que aquele negócio podre era culpa dele. E assim, em fevereiro de 1955, Lavon renunciou em desgraça, ainda afirmando que não sabia nada sobre a operação. O primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, saiu da aposentadoria para se tornar ministro da Defesa logo depois. Givli também renunciou, e talvez isso devesse ter sido o fim da história, mas Lavon não deixou o assunto morrer. Ele pediu uma nova investigação para reabrir o caso. Em 1960, ele conseguiu o que queria, e quando o novo comitê examinou as provas, eles descobriram uma revelação bombástica. Givli havia falsificado os documentos incriminadores, e Ben-Gurion, que desde então havia se tornado primeiro-ministro, não se importou. O primeiro-ministro Ben-Gurion rejeitou as conclusões do comitê e insistiu que, independentemente do que Givli fez, a responsabilidade era de Lavon. Ele pediu uma nova investigação, desta vez liderada não pelo governo, mas pelo judiciário, mas seu partido recusou. Todo o caso era embaraçoso e o governo já havia gasto tempo e recursos demais reabrindo um momento que todos preferiam esquecer. Então Ben-Gurion viveu o resto de sua vida convencido de que Lavon era o vilão dessa história, que mesmo que Givli tivesse forjado as provas, bem, isso não era nada comparado aos crimes de Lavon. Mas por quê? Por que o primeiro-ministro israelense era tão insistente em dizer que as falsificações não importavam? É verdade que Lavon era um rival político, mas isso não explica por que Ben-Gurion estava tão disposto a colocar toda essa sujeira nas costas dele. Afinal, a política é cheia de feiura e rivalidades, então por que esse ódio contra Lavon? Para entender, saiba que as forças de defesa de Israel eram o xodó de Ben-Gurion. Ele comandou o exército quando era uma milícia rígida chamada Haganá. Aos olhos dele, as FDI eram infalíveis, por isso preferia acreditar que Lavon errou do que cogitar outra hipótese. As FDI, que ele tanto amava, caíram em corrupção profunda pouco tempo após sua fundação, até o dia em que deixou este mundo. Ben-Gurion insistia que a culpa não poderia ser das FDI, porque, se fosse, isso significaria que o exército que ele construiu do zero era tão corruptível quanto qualquer outra instituição.
Às vezes vemos o que queremos ver, às vezes a verdade dói demais para admitir, mas o escândalo não terminou aí. Avri Elad, o agente duplo, escapou da justiça quando retornou do Egito em 1954. A inteligência israelense o interrogou várias vezes, procurando pistas a cada vez que sua história mudava um pouco. Mas, apesar das suspeitas manifestadas, ninguém conseguiu provar, além de qualquer dúvida razoável, que ele era um agente duplo que traiu a célula. E assim, o chefe da inteligência militar israelense, Givli, o enviou para outra missão, desta vez na Alemanha Ocidental. Alguns no serviço de inteligência suspeitavam que Givli tentava tirar Elad do país para evitar novas perguntas da comissão investigativa. Por que mais Givli continuaria usando Elad como agente, seja qual for o motivo das péssimas decisões de Givli? Até ele teve que admitir que Elad era traidor, pois, na Alemanha Ocidental, Elad tentou vender segredos de Estado aos militares egípcios. O adido Dig finalmente foi pego. Avri Elad cumpriu 10 anos de prisão por contato não autorizado com o inimigo. Ele nunca enfrentou a justiça por seu papel no negócio podre de 1954, nunca pagou pelas vidas que destruiu, nunca pediu desculpas por trair seus agentes ou seu país. Mas o negócio podre ainda não tinha acabado, ainda havia mais uma revelação chocante a ser descoberta. No início dos anos 60, 2 espiões já haviam cumprido pena e foram para Israel, proibidos de falar com a imprensa, enquanto outros 4 ainda apodreciam nas prisões egípcias. Eles foram libertados em uma troca de prisioneiros após a Guerra dos 6 Dias de 1967 e, ao aparecerem publicamente em 1975, trouxeram uma mensagem chocante ao povo israelense. Eles alegaram que o governo israelense poderia tê-los libertado 12 anos antes, em 1956, salvando-os de mais de uma década de abusos. 2 anos após eles serem presos, Israel e Egito travaram uma guerra no Sinai, deixando Israel com centenas de prisioneiros para trocar, mas não os usaram para libertar os espiões. Em vez disso, eles trocaram mais de 5.000 soldados egípcios por um único piloto israelense e outros 3 soldados. Por 2 anos, o governo israelense tentou desesperadamente encobrir seus erros, para fazer todos esquecerem o caso podre de 1954. Trazer os espiões de volta para casa em 1956 teria reaberto todo o caso, expondo o governo israelense a um escrutínio que realmente não precisava nem queria. Não há final feliz para essa história. É uma história de traição, de inocência destruída, de pessoas comuns pagando um preço terrível pelas mentiras dos poderosos. Para muitos israelenses, o caso Lavon serve como um alerta, uma lição do que acontece quando interesses políticos são colocados acima de vidas humanas.